Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje, no nosso passeio pelos livros da Bíblia, entramos numa nova fase. Já estamos no Novo Testamento. Depois desta introdução ao Novo Testamento, darei a resposta à pergunta 737 e mais uma pergunta para testar seu conhecimento das Escrituras. Durante vários meses, nós temos dedicado um episódio por semana ao nosso passeio pelos livros da Bíblia. Já fizemos todos os 39 livros do Antigo Testamento e agora chegou a vez de entrar no Novo Testamento. Vamos continuar essa série de mensagens, se Deus permitir, com uma mensagem sobre cada livro do Novo Testamento, comentando sobre o conteúdo de cada livro. Antes de começar os comentários sobre os 27 livros que compõem o Novo Testamento, eu acho importante uma introdução geral, para entender um pouco mais desses livros escritos nas primeiras décadas do período da Nova Aliança de Jesus Cristo. Enquanto o Antigo Testamento reúne livros escritos ao longo de mais de 1000 anos e que tratam da história do povo de Deus desde a Antiguidade, o Novo Testamento se limita aos eventos de apenas um século, e todos os seus livros foram escritos até o fim do primeiro século depois de Cristo. Esses fatos facilitam o nosso estudo, porque a história do Novo Testamento é bem menos complexo em comparação com o Velho Testamento. Eu sugiro que você pegue sua Bíblia e abra bem no início o índice geral, onde vai observar duas partes principais, o Antigo e o Novo Testamento. Essa segunda parte mostra os livros do Novo Testamento na sequência. E eu quero fazer algumas observações sobre estes livros para facilitar o nosso estudo no contexto. Os primeiros 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, são biografias de Jesus Cristo. Como nós veremos nos próximos episódios desta série de passeio pelos livros, cada um apresenta uma perspectiva diferente. Mateus e Lucas começam com a infância de Jesus. Marcos pula os primeiros 30 anos e focaliza o ministério de Jesus, que provavelmente durou um pouco mais de 3 anos. João também enfatiza o ministério de Jesus, mas ele inicia com o papel de Jesus na criação do universo, para iniciar sua defesa da divindade de Jesus Cristo. Para completar a parte principal da história do Novo Testamento, precisamos de mais um livro, o livro dos Atos dos Apóstolos, geralmente conhecido apenas como Atos. Este registro começa onde os evangelhos terminam e conta a história da igreja primitiva durante suas primeiras 3 décadas. O autor deste livro, Lucas, apresentou fatos importantes do início da igreja, acompanhando o trabalho de 2 dos apóstolos, Pedro e Paulo. Os outros 22 livros foram escritos por apóstolos e outros servos do Senhor do primeiro século, e servem para guiar o nosso serviço ao Senhor. Paulo, o homem que perseguia a igreja antes da sua conversão a Cristo, se tornou um dos mais influentes dos apóstolos e escreveu 13 destas cartas ou epístolas. As cartas dele normalmente tratam de questões doutrinárias, muitas vezes corrigindo distorções que já surgiam naquela época. Entre os assuntos que Paulo abordou estão a relação da graça e fé em Cristo com a lei do Antigo Testamento, o perigo da idolatria e da imoralidade, a ameaça de filosofias humanas, a importância da ressurreição de Jesus, os princípios que servem como base da comunhão entre homens e Deus e da comunhão entre os servos de Deus. Nas suas epístolas, Paulo também tratava de questões práticas, como relacionamentos familiares e profissionais, a conduta do cristão em relação ao governo, e especialmente o procedimento correto da igreja.
Ele falou da organização das igrejas locais, do louvor a Deus, de como arrecadar e utilizar os recursos financeiros e da importância de sempre agir conforme a palavra revelada pelo Senhor nas Escrituras. Os outros 9 livros foram escritos por mais 5 autores. O apóstolo Pedro escreveu 2 epístolas, 1ª e 2ª Pedro, frisando alguns temas parecidos com os escritos de Paulo. Tiago e Judas, provavelmente 2 dos irmãos de Jesus, escreveram pequenas, mas importantes cartas. João, o mesmo apóstolo que escreveu o 4º Evangelho, também foi o autor de mais 3 pequenas epístolas e do livro do Apocalipse. Uma mensagem cheia de figuras fortes para mostrar que Deus não se esquece do seu povo aqui na terra. Não sabemos quem escreveu o livro de Hebreus, uma rica afirmação da superioridade de Jesus e de sua revelação aos homens. O Novo Testamento encerra a revelação da palavra de Deus ao homem e merece nossa atenção e estudo cuidadoso. Vamos agora às perguntas do dia. Pergunta 737. Quem foi o filho mais velho do rei Davi? Alternativas: A. Absalão, B. Salomão, C. Amnon ou D. Quileabe. Muitas vezes pensamos que o sucessor seria o filho mais velho. Salomão foi sucessor do rei Davi, mas não foi o filho mais velho. Amnon, Quileabe e Absalão foram os primeiros 3 dos filhos de Davi. Então a resposta certa, alternativa C, Amnon. As listas dos filhos incluem 9 filhos que aparentemente nasceram antes de Salomão. Mas mesmo assim, ele foi o próximo rei de Israel. E a nova pergunta, pergunta 738. Quase todos os apóstolos de Jesus eram de qual região? Alternativas: A. Judeia, B. Galileia, C. Samaria ou D. Pereia. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Hoje introduzimos o Novo Testamento, mas tem muita coisa boa pela frente. A partir do próximo episódio desse passeio pelos livros da Bíblia, daqui a uma semana, vamos começar observando o conteúdo básico de cada livro. Então, próximo, o livro de Mateus. Não perca! Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo